Tá, e aí, o que tu separou pra gente? Vamos falar sobre a via esteroidogênese, que seria o caminho do hormônio esteroide dentro do corpo humano, para daí a gente falar dos derivados. Tá. Então, dentro do nosso corpo, uma vez que a gente tem a testosterona, ela vai chegar numa bifurcação onde ela pode ir ou vira estradiol, através da aromatase, aromatiza, estradiol é o hormônio feminino, ou ela vai virar um hormônio mais masculino do que a própria testosterona, mais androgênico, que é o DHT. Então, essas são as duas opções da testo dentro do nosso corpo. Quando a gente fala de esteroides, a gente tem 3 famílias básicas para dividir os derivados, né? Então, a primeira seria derivado direto da testosterona. Pega a molécula de testosterona e faz alguma modificação. Como é uma molécula de testosterona modificada, ela vai poder sofrer ação das enzimas que mexem na testosterona. Então, os derivados de testosterona aromatizam, por exemplo, dianabol aromatiza, boldenone aromatiza. E aí, você tem a família dos derivados de DHT. Então, ao invés de eu pegar a testosterona para fazer uma modificação, eu já pego o DHT e modifico ele. Tem muito mito em cima dos derivados de DHT. O pessoal acha que o DHT, por ser 5 vezes mais androgênico que a testosterona, o pessoal pensa que o derivado de DHT vai ter efeito androgênico. Então pensa assim, esse é um DHT. Mas espera, dentro da família do DHT, a gente tem justamente os hormônios que as mulheres usam. Ué, não faz sentido, então, você pensar nisso. Por quê? Ao invés de ficar mais androgênico, não. O que foi feito aí pela química farmacêutica? Vamos pegar o DHT, que é o hormônio mais agressivo, e vamos atenuar ele. Fazer modificações no DHT que diminuam a androgenicidade dele e deixem ele mais anabólico. Uma razão mais anabólica do que androgênico. Certo. Então, nessa família, a gente vai ter o Masteron, a gente vai ter Primobolan, a gente vai ter oxandrolona. Você vê que são hormônios comumente as mulheres usam em preparação e não são androgênicos igual o DHT, não tem os efeitos colaterais de DHT. Certo. Então, essa é uma confusão que o pessoal geralmente faz. Mas também não são tão anabólicos quanto alguns outros hormônios são utilizados, né? Exatamente. Ou não são tão androgênicos. Então, a gente vai ter que ficar dividindo os efeitos aí. A terceira família seria os 19-NOR, que seria a família das nandrolonas, trembolonas, tem a trestolona também, e a gestrinona agora que está na moda, Sim. que são hormônios androgênicos. Então, quais seriam, assim, características gerais das famílias? De um lado, você tem os 19-NOR, que seriam um volume, então a DECA, para ganhar volume, muito anabólica, né? O NPP, o Fenilpropionato. também tá nessa família? Também. Então, tanto decanoato de nandrolona quanto fenilpropionato de nandrolona, tanto acetato de trembolona quanto hexatrembolona, quanto também enantato de trembolona. Então, essa é a família que seria do volume. Embora você tenha exceções. O acetato trembolona deixa seco. No outro canto, você tem a família do DHT, que são os hormônios que dão menos retenção. São as drogas mais secas. Stanozolol também está nessa família. Masteron, oxandrolona. E no meio do caminho você tem os derivados de testosterona. Que daí tem dianabol, alotestin, turinabol e boldenona. Então, claro que cada hormônio tem uma característica individual. Então, por exemplo, dentro da família da testosterona, a gente tem o turinabol. O turinabol ele não tem tanto efeito colateral em mulher, por exemplo, como a testosterona, sendo um derivado de testosterona. Então ele é uma exceçãozinha dentro da família. Por exemplo, a família 19-NOR que tu falou, a trembolona, ela é diferente da DECA, né? E é isso que é engraçado. O pessoal pega e faz umas propagandas assim de hormônio. Ah, esse aqui é o mais parecido com esse. Porra, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Você pega assim, acetato de trembolona, decanoato de nandrolona, eles não têm nada a ver. Sim. Só que a estrutura molecular é muito parecida. Sim. Por isso que quando a gente fala em famílias de drogas, às vezes você fala assim, mas essa é tal família. Cara, não quer dizer muita coisa. Entendi. Porque ela tem uma característica individual. E ainda vai além, né? Tem uma característica individual, em cada pessoa vai ser diferente. Né?